Muito boa noite a todos, sejam bem-vindos ao programa Algo a Mais desta quarta-feira de sofá. Hoje, pessoal, nós vamos falar sobre por que casar é um ritual importante. E comigo está aqui, de todas as quartas, a Rosângela Matos da Descomplicando Relações, e estamos recebendo o celebrante Fábio Silva. Então, pessoal, fica conosco, a gente vai entender um pouquinho sobre todos os rituais, compreender sim qual é a importância de tudo isso para um casal e também desmistificar a questão casamento. Então fica conosco, o programa Algo a Mais está no ar. Mas antes de iniciar o nosso papo, como sempre, gostaria de agradecer a todos os nossos patrocinadores que fazem com que o programa Algo a Mais aconteça de segunda a sexta-feira. Hoje, quarta-feira, sempre às 7 da noite ou às 22h30, para quem não consiga acompanhar o conteúdo antes. Então, ao Sicredi, gente que coopera, cresce. Ao RP Mercados, no bairro São Cristóvão, aqui em Nova Prata, você encontra um local amplo com muitas opções para você, horários especiais de segunda a sábado até as 21 horas, domingos e feriados até as 20. Ao Prana Energia Vital, levando terapias para a tua vida. A Lojas Beneduzzi, vestindo felicidade. E eu e o Franco estamos aqui muito felizes em investir Beneduzzi nos programas Algo a Mais. A Manfi Produtos Alimentícios, o sabor que faz a diferença. A Objetivo, ambientes planejados próximo aos bombeiros aqui em Nova Prata. Uma esquina linda na Placidina de Araújo, com móveis, decorações, muitas opções para teu ambiente ficar especial. E a Ótica Bem Ver, onde você encontra joias, acessórios, perfumaria, óculos de sol, de grau. Então dá uma passadinha lá na Ótica Bem Ver. E agora, agradecendo a todos que acreditam na Conecta Mais, a TV que é muito nossa, recebo e dou as boas-vindas a Rosângela e o Fábio. Sejam muito bem-vindos. Uma boa noite, Rô. Boa noite. Mais uma quarta-feira aqui comigo. Mais uma quarta-feira e hoje vamos falar sobre um assunto lindo, né? Um assunto bonito que vai ser um colinho no coração de quem está em casa e vai falar com certeza com muitos casais que estão do outro lado nos assistindo nesse momento e pensando em casamento ou até mesmo que tem muita resistência ao casamento e que depois desse programa vão começar a olhar para o casamento com mais amorosidade, com mais carinho. Então será um programa muito especial. Para quem não me conhece, eu sou Rosângela Matos, estou à frente da Descomplicando Relações e todos os dias eu ajudo mulheres e casais que querem viver uma relação mais descomplicada. Maravilha, Rô! E boa noite, Fábio, seja muito bem-vindo. Gostaria que tu te apresentasse para o pessoal em casa. Sim, pode ser. Boa noite, Laura, boa noite, Rosângela, boa noite, pessoal que está assistindo a gente. Meu nome é Fábio, eu sou daqui da região, Veranópolis, Nova Prata. Minha atividade profissional é celebrante profissional de casamentos, uma atividade um pouco conhecida ainda em vários casais que têm esse medinho, né, de fazer esse momento especial. É uma atividade profissional porque existe uma especialização para exercer essa atividade. Pode fazer uma cerimônia sem caráter religioso, com caráter religioso, com efeito civil, depende conforme for o desejo do pessoal, conforme a característica de cada casal, respeitando muito aquilo que o casal sonha. Com certeza. E hoje, porque justamente a questão do sonho, nós vamos lidar com sonhos, né? Falar sobre casamento também é um sonho de muitos casais e ele também pode não ser um sonho, porém, Rosângela, para que a gente possa começar a entrar nesse papo que para mim é muito especial. Para quem sabe, para quem me conhece, sou fotógrafa há muitos anos, sempre fotografei muito casamento e eu digo que o cheirinho das flores já me atiça assim. Eu quero festa, sabe? Eu gosto muito. Então, sou uma pessoa que entusiasta. Aqui na Conecta a gente já teve o programa Celebrar, também estava falando sobre várias dicas para casais. Agora, eu preciso que tu fale um pouquinho, porque se eu começar a falar, eu vou dizer pra todo mundo que é linda, maravilhosa e precisa casar. Agora, vamos entender os rituais na vida de um casal. Laura, o que acontece muitas vezes é que por pular em etapas, as pessoas acabam olhando para o casamento como apenas um espaço, um evento para gastar dinheiro.
né? E isso vai sendo deixado de lado, vai sendo falado e outras pessoas vão aderindo à ideia e esquecem que é um ritual importantíssimo. Existem inúmeros rituais ao longo da vida e quando nós falamos de um casal, de duas pessoas que se encontraram e decidiram compartilhar a jornada, porque para mim amar é uma decisão. Amar é uma escolha que você faz e o casamento é um compromisso que você assume com alguém. Você assume com aquela pessoa, com a família daquela pessoa e você faz acordos para o bom funcionamento da relação. E muitos casais hoje, eles estão pulando do namoro para morar junto e não estão vivendo esse ritual do casamento. Então, muitas vezes, são pessoas que estão se conhecendo, estão ficando, como se fala, e elas já estão vivendo como namorados. E aí, desse namoro, elas já começam a viver como em um casamento. Então, você conhecer alguém, você estar ficando com alguém, um crush, é um tipo de relação, é um vínculo muito inicial, em que você está entendendo aquela pessoa, conhecendo um pouco mais dela, sabendo suas preferências, se vai fechar, se não vai fechar, e isso vai evoluindo para um namoro. O namoro já tem um nível maior de compromisso. Você conversa com a família, fazem viagem juntos, mas o que eu vejo acontecendo com muita frequência são os casais de namorados vivendo como se fossem marido e mulher. E isso faz com que muitas etapas importantes da construção de uma relação sejam totalmente deixadas de lado. E esse casal olha para o casamento e vê que não tem importância. Acha que não vai ser algo que vai fazer uma coisa diferente na relação. E a questão, como eu sempre falo, não é o papel, não é a aliança, não é isso que vai determinar a qualidade de uma relação ou não. São os acordos, os alinhamentos, os valores, os princípios e o quanto esse casal está disposto a fazer o melhor pela relação. Mas hoje, com toda a minha experiência, não apenas profissional, mas a minha experiência de vida, eu acredito que o casamento é muito importante, sim. Ele é um ritual importantíssimo e o Fábio vai falar mais sobre os rituais, mas é sobre compreender a importância deste momento para o casal e não é só uma festa. Laura, eu atendo muitos casais em crise, muitos mesmo, e eu costumo fazer uma avaliação das pessoas que chegam até mim. Então eu faço muito estudo de caso para compreender as demandas, as necessidades, as queixas mais frequentes, até para produzir conteúdo, para fazer cursos e tudo mais. E eu atendo uma maioria enorme, né, de pessoas que me buscam, que estão casadas, que buscam pela terapia de casal ou para um acompanhamento de casal. É uma minoria que procura quando pulou todas as etapas. Essas pessoas procuram muito mais já no divórcio, né? A mulher me busca muito mais, já divorciou, já está em processo de reconstrução de vida. Então eu atendo, vamos pensar que a cada 10 casais que eu atendo, 7 a 8 casais que eu atendo são casais que assumiram esse compromisso do casamento e que por isso eles estão tentando tudo antes de desistir da relação. O que me parece é que é mais fácil ir embora quando não existe esse compromisso. É mais fácil pegar as suas coisas e falar, estou indo embora. Agora, quando existe esse compromisso, tem um peso, sabe? Eu percebo que muitas clientes sofrem justamente, até numa relação que não tá tão legal, pelo pensamento de, poxa, mas eu estou indo embora de um casamento. Percebo que, aí o Fábio também pode compartilhar com a gente, parece que a palavra casamento tem um peso. E também por isso as pessoas fogem deste casamento. As pessoas não querem assumir muitas vezes esse compromisso, querem morar junto, mas o casamento, ele já entra num outro campo mais sério. Parece que casar é algo sério e as pessoas acabam tendo mais dificuldade até às vezes para sair de uma relação ruim. Mas o ponto é compreender que esse ritual, ele faz a diferença para o casal. Ele faz a diferença para esse casal que quer viver uma vida, compartilhar uma vida. Tanto que muitas vezes eu atendo casais que estão passando por uma crise muito séria e que não casaram, e eu sugiro a eles que façam um ritual com novos acordos, com um novo momento, porque depois que a relação quebra, não tem como você consertar a relação, você precisa construir uma nova relação. E dentro desse contexto, os novos acordos são lindos. Há alguns dias, uma cliente minha, eles passaram por uma crise muito séria, eu sugeri a ela, e eles foram pra praia, contrataram
marcaram uma cerimônia num hotel, bem simples, eles, os filhos, e fizeram esses novos votos. Foi lindíssima, ela me mandou as fotos, realmente para celebrar esse novo momento do casal. Então, Laura, hoje eu acredito que casar é algo bem importante. Não é algo que determina a qualidade de uma relação, não é algo que determina o quanto esse casal será feliz, mas é algo que ajuda as pessoas, os indivíduos, a assumirem um compromisso um com o outro. Rô, quando tu fala sobre, e depois quero aproveitar e largar pro Fábio para falar sobre esse compromisso, sobre a palavra casamento, e por vezes, ou como ela pode assustar também as pessoas, né? Mas só pra gente identificar algumas situações que por exemplo, casais que iniciam e aos poucos vão morar junto, não é um morar junto, hoje eu vou dormir lá, amanhã eu vou dormir lá, aí depois amanhã eu levo a escova, depois amanhã eu levo a minha roupa, e quando eu vejo já estou com a pessoa. Então, só pra gente pontuar a questão de, por vezes, como começa, e aí sim, ele se torna algo que é um descomprometimento, porque eu estou sim com a pessoa, porém eu não tenho todas as obrigações que um casal, quando se diz, não, vamos começar juntos e vamos dividir juntos, né? Então talvez tem isso que também seria bacana a gente estar pontuando em relação a quem não foge um pouquinho do casamento, assim. E é muito interessante que as pessoas que fogem do casamento, que sempre colocam várias justificativas, isso é coisa dos homens, isso não muda nada, é só um papel, é só uma aliança, o que importa é o que acontece nos bastidores, né? São pessoas que no íntimo, quando a gente vai investigar, né, eu tenho clientes que são muito resistentes ao casamento. E quando eu começo a investigar com elas, eu percebo que tem várias crenças no sentido de, mas se eu assumir esse compromisso com Deus, depois eu não posso desfazer esse compromisso com Deus. E aí você percebe que existe um medo do compromisso. Eu atendo muitas pessoas com medo de compromisso. E é mais fácil ir por esse caminho. Quando eu e o meu marido fomos morar juntos, nós decidimos morar juntos. Então, eu morava numa casa, ele morava em outra casa, e nós decidimos morar juntos. Mas nós só casamos depois. E o que acontece é justamente hoje eu olhar para isso e ver na minha história também, né? Não é só o que as minhas clientes passam. Eu percebo que faz a diferença. Para mim, fez muita diferença quando eu decidi casar, quando a gente decidiu oficializar. E esse compromisso, ele é diferente. Então, Laura, o que acontece? O casal vai juntando as escovas, né? Vão ir morando junto, tal, vai trazendo uma coisa aqui, uma coisa ali. Quando vê, já tem uma gaveta, já tem um armário. E o casal não senta para fazer acordos, não assume um compromisso com a família. E aí, o que eu percebo? Que os casais que pulam essa etapa, e isso, para ficar muito claro, não significa que a relação vai dar errado, mas significa que há algo que pode ser pensado. Quando o casal não senta, não faz acordos, não alinha, não assume esse compromisso, eu percebo que são casais que têm dificuldade para fazer renúncias pela relação. Porque a partir do momento que você está casando com alguém, você está assumindo um compromisso de que agora você não pensa mais sozinho ou sozinha. Você tem um outro ser humano que você está assumindo um compromisso e está se unindo a este ser. E eu vejo claramente uma dificuldade enorme nas pessoas que pularam etapas de não conseguir fazer renúncias. Então, por exemplo, homens ou mulheres que têm muita dificuldade para fazer renúncias em prol da relação, em prol da maternidade ou da paternidade, para estar ali realmente na alegria, na tristeza, na saúde e na doença, que quando as coisas ficam difíceis já falam logo em divórcio. E uma outra coisa que eu também vejo com muita frequência, são essas ameaças de vou embora. Quando as pessoas casam, elas não fazem isso com tanta frequência. Quer dizer que não acontece? Acontece, mas é a exceção, não é a regra. Agora, quem não casou de fato tem uma facilidade maior para dizer eu vou embora. Se continuar desse jeito, eu não quero mais essa relação. Porque quando você fala em divórcio, tem um peso. Então, eu quero o divórcio. Não é bem assim quando você casou, quando você sabe que você vai entrar com um pedido para fazer esse divórcio. Vai ter que avisar a familiares. Muitas pessoas acabam colocando realmente um peso, porque esse peso existe, Laura. Não é uma coisa que não existe. Existe um compromisso maior. Então, é sobre trazer esses pontos para os casais refletirem de casa também e perceberem que não é uma coisa ou outra que vai determinar a qualidade da relação, porque isso está muito mais na responsabilidade do casal. Fazer a relação dar certo é uma responsabilidade do casal, e tem casais que foram pulando etapas e que estão super felizes, mas de maneira geral não é isso que acontece.
Tá certo. E Fábio, falando um pouquinho sobre a questão da palavra casamento, porque como tu és celebrante e existem vários viés que durante o programa nós vamos falar sobre casamento que pode ter a questão religiosa, não ter a questão religiosa, e a gente vai falando sobre vários rituais que podem acontecer perante a união de duas pessoas, porque tudo isso é assumir que sim, que se está com o comprometimento. E bacana ver que existem pessoas que te procuram também, tanto quem está iniciando uma relação, quanto pessoas que já estão há 25 anos juntas, por exemplo. Então, como tu vê essa questão da palavra casamento e as pessoas quererem assumir ela? Sim. Bom, primeiro, o casamento não é um protocolo. O casamento é uma vivência, é uma troca de experiência, né? Complementando tudo o que a Rosângela aqui falou, né? Esse medinho da palavra casamento, porque culturalmente nós ainda estamos atrelados a que casamento é o evento cercado de protocolos. E não é isso. O casamento é algo muito diferente. Quando eu tenho a experiência de fazer celebrações com casais que ou já moram juntos ou estão iniciando, planejando essa vida juntos, eu sempre digo para eles assim, ó, o verbo casar é unir duas partes. Ponto. O que vocês estão fazendo aqui hoje, comigo e na presença de todas as pessoas que amam vocês, estão aqui vendo a felicidade de vocês, é uma celebração desta união de vocês. Mas é um momento específico na vida de vocês que dá uma virada de chave, que dá o clique do tipo, opa, realmente estou casando, né? Estou celebrando o meu casamento, estou dando uma finalidade pública, explícita, para minha união com o outro. É isso que eu faço o casal compreender no momento da celebração. É por isso que o celebrante de casamentos, né, ele é o que celebra a união do casal. Mas essa união já ocorreu em outro momento, né? A Rosângela falou assim da questão de cumprir etapas, né? A gente cumpre etapas na vida para definir o nosso crescimento, a nossa evolução como pessoa, esse crescimento. Mas ele não pode ser visto como um protocolo rígido a ser assistido. Eu tive no último final de semana duas experiências bem distintas em relação a isso. Eu tive no sábado um casal que se conheceu na faculdade, namoraram, depois de formados noivaram, por morar em cidades distantes dos seus familiares, optaram por morar juntos, sendo noivos. O noivado é uma etapa de planejamento, né, Rosângela? Então ela é importante para o casal ali. Aí ocorreu a gravidez, né, da noiva e optaram em fazer a cerimônia. E foi uma cerimônia com 70 pessoas no quintal da casa do tio da noiva e foi lindíssimo, emocionante, né? Mas um momento que marcou para todo mundo ali presente, porque era a celebração da união deste casal. No domingo foi diferente. Em Caxias do Sul, um casal juntos, uma história de 12 anos, 9 anos de casados no civil, se conheceram ainda crianças, jovens na escola, namoraram, noivaram, casaram no civil, mas por na época não ter condição de fazer a celebração como eles sonhavam, trabalharam, esperaram o momento, veio o filhinho e optaram, quando chegou o momento certo, de fazer a cerimônia, a celebração desta união. O filhinho de 8 anos levou as alianças, tudo muito lindo, assim, muito emocionante, casal super simples. Mas é o celebrar a união. E sempre que eu tenho oportunidade, eu falo para eles, vocês já estão casados, porque vocês já uniram duas peças. E vocês foram crescendo e trocando experiências ao longo desses anos. Isto é o casar. Vocês aqui estão tornando público essa partilha dessa alegria que vocês têm nessa união. Essa é a distinção. Então, essa questão da cultura nossa, de ter o medo da palavra casar, ela é muito forte ainda, principalmente na nossa região aqui. Serra Gaúcha, cultura italiana, alemã, né? Ela ainda traz muita coisa de tradição arraigada. Mas a gente fala um pouquinho depois, né? Mas graças a Deus, hoje as pessoas têm informação na palma da mão. Elas conseguem estudar, se informar direitinho sobre essas diferenças que existem.
Com certeza. Não, e muito bem colocado a questão da celebração, e a gente já começa a ver diferente o casamento. Então eu fico muito feliz porque a gente já começa a apresentar, porque como eu falo, eu amo um bom casamento, então uma boa celebração. Então, pessoal, agora nós vamos para um breve intervalo comercial e a seguir nós retornamos para falar mais sobre por que os rituais são tão importantes na vida dos casais. Fica conosco. Viva o consumo consciente. Viva a cooperação. Se eu quero e você quer, a gente faz acontecer. Existe uma alternativa mais justa e sustentável para tudo, inclusive para sua vida financeira. O Sicredi rende mais para você e para todos à sua volta, porque reinveste recursos na sua região. Escolha o Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Ótica Bem Ver. Estamos no mercado há mais de 20 anos, com o intuito de fornecer produtos de alta qualidade no ramo joalheiro, relojoeiro, perfumaria francesa, além de vestir os olhos do nosso cliente com saúde, beleza e conforto, através de produtos de alta qualidade e tecnologia avançada. Ótica Bem Ver. Nossa inspiração é você. Ponto a Ponto. Segunda, às 9 da noite. Seres de luz, em busca da sua caminhada plena. Terapias que fazem compreender, vivenciar, neutralizar e conectar-se à essência. Prana Energia Vital. A Manfi traz tradição em seus produtos. A qualidade e a forma artesanal ao produzi-los faz com que o sabor e o prazer sejam inigualáveis. Faça valer o seu momento. Manfi Produtos Alimentícios, o sabor que faz a diferença. Você não precisa comprar um carro novo para ter um. RP Mercados 10 anos e você de carro novo. A cada R$100 em compras, você recebe uma cartela para concorrer a um Fiat Mobi 2022. E atenção, os cupons fiscais são acumulativos, então você pode guardar e trocar quando chegar ao valor. Quanto mais você comprar, mais chances tem de ganhar. RP Mercados, há 10 anos, inovando para melhor te atender. Não sabe o que tá no coração do... Estamos voltando com o programa Algo a Mais desta noite, e aqui a gente estava num papo enquanto voltava o programa, porque existem controvérsias. A gente vai entender também um pouquinho sobre toda a questão dos rituais, por que casar é um ritual tão importante pro casal. Aqui a gente falou casar porque casamento, a palavra tradicional, né? Mas muito bem colocado aqui pelo celebrante Fábio a questão de celebrar o amor, que muito antes do que ter um peso para a palavra casamento, a gente tem a questão da celebração. Então, voltando aqui para o nosso programa desta noite, até voltando, Fábio, para poder falar um pouquinho mais sobre essas questões de rituais e tudo mais. A gente sabe que a palavra rito é uma palavra forte, ela é uma palavra que parece que pontua, porém, entender que quando o casal ele está disposto, tudo se torna algo leve e gostoso e necessário. Como a Rô também coloca aqui toda a questão de dizer, não, a gente vai assumir, a gente vai... Ou pessoas que estão há mais tempo juntas e que construíram, sim, um amor de uma forma linda e há um tempo já estão juntos, mas elas querem isso porque vai fazer bem para a relação. Então, como tu vê, Fábio, toda essa questão desta procura e até mesmo, talvez, essa questão que as pessoas tenham fugido um pouquinho da questão religiosa, porque por vezes a questão religiosa é uma imposição, né? Então, a gente entender, porque eu sei que também tu tem outras formações que também tu já estudaste fizeste
Teologia. Isso? Isso. Então, tu tem toda uma vivência também para Sim. fazer algo religioso e tudo mais. Porém, tu tem sentido isso, que talvez as pessoas elas estejam buscando outras formas de celebrações para justamente se tornar algo mais leve? Com certeza. Uma das perguntas clássicas que as pessoas fazem quando me procuram, né, elas me encontram basicamente pelas redes sociais, né? Fábio, eu te contei pelo Instagram e queria conhecer um pouco mais do teu trabalho, como que funciona o teu trabalho, né? E a frase inicial que eu começo explicando a forma que eu realizo essa celebração é: não tenho ritual padrão. Isso já é fundamental para o casal, né? Porque ainda, vamos de novo na questão da cultura, as pessoas ainda estão em mente que quem realiza casamento ou é juiz de paz ou é padre, né? Ou o pastor da sua igreja, enfim, né? Como for a sua denominação religiosa. E aí, esses possuem rituais e protocolos distintos daquela instituição a qual eles são vinculados, né? Isso a gente tem que diferenciar também, né? O religioso institucional, que precisa ter uma denominação, uma forma específica, e o religioso que não é institucional, o religioso que é a tua relação com o sagrado, né? E aí, apesar da minha formação em teologia, dentro do viés cristão, católico, tudo, mas eu sempre tive uma abertura muito grande para ver outras possibilidades, para respeitar e acolher outras possibilidades. E aí depois, anos depois, veio a especialização em ritos matrimoniais plurirreligiosos, que deu uma visão muito mais abrangente sobre isso. Então, explicando para os casais, eu digo: não tem ritual padrão, eu vou escutar a história de vocês, eu quero estudar a história de vocês para ver nas entrelinhas quais são os valores, o crescimento, as conquistas que vocês tiveram, as superações nesse tempo de relação, e eu vou fazer um estudo sobre vocês. E aí eu vou transferir isso para palavras que eu vou utilizar no discurso da cerimônia. E aí fica uma questão não personalizada só, fica uma cerimônia exclusiva para vocês. E aí se vai ter caráter religioso, espiritualizado, não espiritualizado, se vocês precisam do efeito civil, se vocês querem que seja feito um ritual simbólico, se vocês querem uma coisa muito mais íntima, somente falando do casal, se vocês querem que fale da família, dos amigos, das viagens que vocês fizeram, é tudo que vocês vão me falar nas respostas que vocês vão me dar numa entrevista por escrito que eu faço com o casal, né? E aí eu monto o esqueleto conforme aquilo que o casal vai me falar, vai declarar para mim. Nesse negócio aí da tradição de o religioso tem o familiar, não tem o familiar, né? Os pais, os padrinhos, os avós, não tem problema, deixa comigo que eu resolvo essa situação, né? Mas a minha nona insiste muito que seja feito com alguém assim, alguém assado. Então tu fala pra minha nona que eu tenho formação em teologia, pra tua nona, né? Fala pra tua nona que eu tenho formação em teologia, eu sou um ex-futuro quase padre, né? Vai ficar engraçado. Eu tenho especialização em ritos matrimoniais, eu fui palestrante em movimentos católicos por muito tempo, catequista. Fala tudo isso que as nonas vão gostar, né? Elas vão ter paciência. E no final da cerimônia, daí tu pergunta pra nona como é que foi. Não, mas isso, Fábio, e é bacana, inclusive agora também estar pontuando. Hoje nós temos o Fábio aqui para poder falar um pouquinho sobre todos esses rituais e essas novas formas de celebrar o amor, porque ainda existem muitas pessoas que gostam do padre, de estar dentro da igreja, e tá tudo certo. Sim, tudo bem. A questão aqui é dizer, talvez, que você tem outras possibilidades caso não se alinhe com as questões da religião que você segue, ou que na realidade a família segue e você não. Então tem toda uma situação para deixar um pouquinho mais leve, porque pelo que nós falamos até agora, pelo que eu entendi do que tu colocas, é que realmente é muito importante todos esses passos a passos, porque a gente entende de que, por vezes, o Fábio comentou, o casal já era noivo há tanto tempo. Isso é um passo. E aí eu lembro que há 15 anos atrás, 16, nossa, quando que nós noivamos, eu e o Fabiano disse, mas as pessoas ainda noivam? Sabe? Isso ele disse, mas as pessoas ainda noivam antes de casar? Tem que noivar, né? Eu disse, eu acho que vai ser legal a gente noivar, né? Pra começar a pensar quando a gente for morar junto e tudo mais, quando a gente for casar, enfim. Então já tinha essa questão. Então imagina hoje que as pessoas, né, aos pouquinhos já vão morando juntos, já vão fazendo programas juntos a todo tempo, né? Então
é legal a gente talvez estar pontuando e falando que sim, que pelo que tu colocaste, que sim, tudo isso faz sentido. E Rô, o que mais é muito importante a gente estar passando para os casais, para quem ainda tem aquela dúvida de dizer, não, mas eu acho que isso ou eu vou gastar demais, nesse momento não é fácil, ou talvez aproveitar a pandemia, né? Sei lá. Laura, é muito legal a gente falar sobre isso, porque eu ouvindo o Fábio, fui pensando aqui numa série de coisas. E esse movimento, né, essa celebração, não pode ser uma imposição. Não pode ser uma coisa imposta pela sociedade, pela religião, ou pelos pais. Precisa, claro, ser um desejo do casal. E para aqueles que ainda têm como resposta não ao casamento, eu sugiro fortemente uma reflexão da razão disso, do porquê. Por que não casar? Por que não celebrar o amor? Por que não celebrar esse movimento, essa escolha que tu está fazendo de amar a pessoa com quem você quer compartilhar a vida? E o Fábio bem falou sobre situações diferentes que ele acompanhou no último final de semana e que com certeza acompanhou vários outros casais e outras celebrações bem diferentes. Então, tem o casal que vai casar no início, tudo bonitinho. Tem aqueles que vão casar depois de 5 anos, depois de 10 anos, depois de 20 anos, que vão fazer uma renovação de votos. Vale tudo. Não tem uma regra, não tem um protocolo a ser seguido e que precisa ser imposto, não. É sobre quem está em casa agora nos assistindo parar e refletir. Isso toca meu coração? Isso faz sentido para mim? Eu, Rosângela, acredito que faz diferença. O casamento, essa celebração, então, que eu gostei tanto dessa palavra, né? Essa celebração dos votos, do que um vai prometer ao outro, do compromisso, dessa decisão de amar. Mas pode acontecer do formato que o casal achar melhor. Pode ser em uma viagem, somente os dois e a família. Pode ser os dois e os filhos, como o casal achar melhor. Então, eu acredito que nós já passamos da fase em que casar era algo para todos os de fora, que era realmente um protocolo. Eu acredito que existia um momento em que era um protocolo muito severo até o casamento, que os noivos não aproveitavam o próprio casamento porque eles estavam exaustos, porque eram tantas pessoas a cumprimentar, a fazer fotos, tinha todo um movimento ali de protocolo mesmo. Agora não, é tudo mais simples, é mais leve, o casal aproveita junto com os convidados, e eu acho isso tão bom, tão interessante. Então, o que eu acredito? Que quando nós trazemos esse assunto à tona, várias pessoas vão despertar para isso. Tanto aquelas que dizem não, como aquelas que têm o desejo, mas que não conversam sobre isso com o parceiro, com a parceira. O que eu acredito que é fundamental. Então, para quem tem esse desejo, é sentar e falar, olha, para mim é importante. Eu gostaria de viver esse ritual, eu acredito que essa celebração vai fazer diferença no nosso relacionamento, e não importa o momento da relação. Se pularam as etapas. Só para te cortar um pouquinho, porque são falas tuas, que acordos sempre são válidos e que, inclusive, as pessoas não têm uma bola de cristal para adivinhar o que o outro está pensando. Exato. E aí, agora tu chegasse num ponto que eu quero que tu fale um pouquinho mais, porque é a questão de, poxa, eu sempre sonhei em casar. Porém, eu já estou morando junto com o meu companheiro e eu vejo que a gente não tem essa necessidade. Mas eu sempre pensei. E ele não tem ideia alguma e não quer, por exemplo. É aí que eu acho que vale a pena ter a troca de dizer, poxa, eu sempre pensei, gostaria. O que tu acha? E não precisa ser uma necessidade. O casar não é uma necessidade, é uma escolha. Então, não importa o momento do casal. Por isso que vem a questão de avaliar como, então, financeiramente é possível viabilizar para que essa celebração aconteça dentro dos moldes que eles acreditam. Então, eu vejo, por exemplo, a questão religiosa quando pesa. Cada um tem uma religião, cada um acredita em, tem uma fé diferente, uma conexão com a fé diferente. Vem muito de acordo com o que o Fábio falou. Não tem um padrão. Então, o casal vai sentar e vai conversar e vai negociar, porque tudo que é combinado não sai caro. Então, para a pessoa que tem esse desejo, é falar para o parceiro desse desejo. Mas não é impor, não é obrigar, não é, você não quer, isso é importante para mim, então você não me ama. Deixa eu entender por que você não quer. Em que momento que isso bateu forte para você? Em que momento que você começou a olhar para o casamento como algo ruim, como algo que poderia te prejudicar de alguma forma? Porque eu vejo, por exemplo, pessoas que
viram um casamento dos pais muito difícil, acabam pegando para si muitas vezes aquela dor e têm dificuldade para assumir o casamento, apesar de muitas vezes viverem matrimônio há muito tempo. E como bem o Fábio falou, o casar acontece muito antes da celebração do casamento, mas a palavra ainda pesa. E aí, quando existe essa abertura para conversar, existe a possibilidade também de resolver, de ressignificar e falar, porque o outro não tem bolinha de cristal. Então, se para quem está assistindo é importante casar, fale para o outro. Eu gostaria de noivar. Para quem está se conhecendo, eu gostaria de um pedido de namoro formal. Porque o outro não tem como adivinhar. Eu falei pro meu marido, quando nós já morávamos juntos, e eu falei pra ele, eu gostaria de noivar antes de casar. Eu não quero apenas casar. E ele fez um pedido de casamento lindíssimo na época. E eu achei aquilo tão legal, tão bonito, né? Foi uma experiência maravilhosa pra mim e foi pra ele também. Mas eu era muito mais aberta para a ideia, eu sempre quis o casamento do que ele, mas ele viu que era importante para mim, ele foi amadurecendo a ideia dentro dele também, e quando chegou o momento que ele sentiu que estava pronto, ele fez o pedido, mas nós já morávamos juntos, né? Então, é esse processo que vai acontecendo também, que talvez hoje a resposta da pessoa seria não. Se você perguntar se você gostaria de casar de uma maneira tradicional, fazer uma celebração, não. Mas se você fala para a pessoa, se você está aberto ou aberto para ouvir essa pessoa, para conversar, para trocar, isso vai amadurecendo dentro da pessoa também. E talvez daqui a um ano esse casamento vai estar acontecendo. É isso aí, nessa celebração. Posso complementar com certeza, deve. Com o próprio exemplo da cerimônia que eu fiz domingo, agora em Caxias, né? O casal que já era no civil, casado há 9 anos, com um filhinho de 8 anos. Como eu peço para eles contarem para mim a história deles, decisão, uma das perguntas é como foi a decisão do casamento, da celebração, né? Então eles me contaram o seguinte: estávamos voltando de uma visita, um passeio a Caravaggio, e passamos por uma pequena capela, e a minha esposa falou isso, o marido falando, né? E minha esposa falou, nossa, meu sonho, casar numa capelinha assim, pequenininha, com pouca gente como convidado, cercada de natureza, muito bonita. A partir daquele ponto, ele desencadeou toda a organização do evento. E tem um local específico lá em Caxias do Sul, que é muito bonito, rodeado de araucárias, uma capela pequena, como comporta poucas pessoas, organizaram toda a estrutura do lado de fora, né? Tinha quase cerca de 100 convidados ali para assistir a cerimônia e tal. E foi ali, né? O ouvir o outro precisa da manifestação às vezes, né? Que principalmente os homens não têm bola de cristal, né? Os homens, o óbvio tem que ser dito, né, Rosângela? Então, mas às vezes, dando o objetivo claro para a pessoa que está do teu lado, o sonho é possível. Daquela maneira ali que os dois juntos vão acordar de ser realizado. É isso aí. Nossa, que bonito isso. E realmente faz todo sentido. E falar, ter essa comunicação clara, aberta. Poxa, tu tá com alguém que tu não pode ficar falando o que tu gostaria. Então, isso também pesa na hora do casal, dos combinados do casal. Então agora, pessoal, nós vamos para mais um breve intervalo comercial e a seguir nós retornamos com o programa Algo a Mais de hoje. Fica com... Você não precisa comprar um carro novo para ter um. RP Mercados 10 anos e você de carro novo. A cada R$100 em compras, você recebe uma cartela para concorrer a um Fiat Mobi 2022. E atenção, os cupons fiscais são acumulativos, então você pode guardar e trocar quando chegar ao valor. Quanto mais você comprar, mais chances tem de ganhar. RP Mercados, há 10 anos, inovando para melhor te atender. Viva o consumo consciente. Viva a cooperação. Se eu quero e você quer, a gente faz acontecer. Existe uma alternativa mais justa e sustentável para tudo, inclusive para sua vida financeira. O Sicredi rende mais para você e para todos à sua volta, porque reinveste recursos na sua região. Escolha o Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Músicas, convidados e bom humor. The Night, toda quinta na Conecta Mais.
Ótica Bem Ver. Estamos no mercado há mais de 20 anos, com o intuito de fornecer produtos de alta qualidade no ramo joalheiro, relojoeiro, perfumaria francesa, além de vestir os olhos do nosso cliente com saúde, beleza e conforto, através de produtos de alta qualidade e tecnologia avançada. Ótica Bem Ver. Nossa inspiração é você. A Manfi traz tradição em seus produtos. A qualidade e a forma artesanal ao produzi-los faz com que o sabor e o prazer sejam inigualáveis. Faça valer o seu momento. Manfi Produtos Alimentícios, o sabor que faz a diferença. Nossa missão é entregar produtos de excelente qualidade a nossos clientes. Afinal, mobiliar a casa é um sonho. Queremos fazer parte dele e tornar essa experiência única. Nossos móveis são de produção própria e nossa fábrica é equipada com tecnologia de ponta. Contamos com equipe qualificada para desenvolver desde o projeto até a entrega em sua casa, garantindo um acompanhamento personalizado do início ao fim. Venha nos visitar e conferir de perto nossos produtos. Objetivo Ambientes sob medida. Seres de luz, em busca da sua caminhada plena. Terapias que fazem compreender, vivenciar, neutralizar e conectar-se à essência. Prana Energia Vital. Voltamos com o programa Algo a Mais desta noite, um papo mais do que especial. Eu estou aqui muito feliz em poder falar sobre casamentos, rituais, celebrações do amor. A gente está falando o porquê que realmente casar é um ritual importante. Aqui a Rosângela já colocou várias situações vividas em atendimentos e tudo mais, nas quais acontece realmente alguns desalinhamentos, porque são puladas etapas ou simplesmente elas não são vividas. Então tem coisas que a gente acaba passando sem dar a devida importância que tem. Sim, e pensando num casal, em várias situações, né, como já foram colocadas aqui, o quanto é importante a gente estar valorizando o próximo, então nos valorizando. Então isso é bem legal. E agora voltando para falar um pouquinho, porque aí a gente já falou sobre cerimônias religiosas, não religiosas. E, Fábio, como tu vê essa busca, talvez, por formatos de celebrações mais íntimas? Porque há anos atrás, tinha que convidar, além de toda a família, precisava se convidar toda a comunidade. Se tu mora no interior, então, pelo amor de Deus, não pode faltar nenhuma família da tua comunidade. Se tu mora na cidade, todas as pessoas que tu tem contato, mais, né? Então, se tinha grandes números de pessoas a serem convidadas, e isso dificultava na hora de fazer o casamento, porque custa. E aí a gente ouve muito, não, é muito custo. Hoje, nós precisamos fugir um pouquinho dessa ideia, né? Até mesmo porque, como mesmo tu colocasse, tem casamentos que é feito só com os pais em algum lugar, tem cerimônias que são feitas de diversas formas. Então, só para que as pessoas possam compreender em casa também que não necessariamente tu tenha que... Claro que quem pode, aproveita e faz festão e tá tudo certo. Mas para quem gosta, inclusive, da ideia de ser algo mais íntimo. Então, como tu vê essa procura? E sim, até mostrando alguns exemplos de que sim, é possível fazer celebrações com poucas pessoas. Mais intimistas, né? Uma das coisas que eu falo para alguns casais é: quem ama vocês de verdade, quem quer ver a felicidade de vocês como casal, vai entender e respeitar qualquer decisão que vocês tomarem. E aí eu coloco nesse bolo aí, nesse cesto, aquelas pessoas que não serão convidadas para a tua cerimônia de casamento, né? Elas vão compreender isso. Por quê? Porque viver o casamento, celebrar o casamento não é um protocolo.
né? E não sendo protocolo, não tem obrigações. Isso é a teoria, né? A prática a gente vê um pouco diferente. Eu conversava contigo um pouquinho antes da gente iniciar aqui a gravação que eu realizo muito, a minha demanda maior é Vale dos Vinhedos, Caminhos de Pedra e depois Caxias do Sul. E eu vejo muitos casais vindo para cá para realizar essas cerimônias que vêm de outros estados. Por quê? Porque tem disso aí que tu falou. Porque a Goiânia e Brasília, por exemplo, né, eu tenho uma demanda bem grande para atender esse pessoal. Porque são pessoas de grandes relacionamentos, de grandes influências lá na cidade. E se fizerem lá, vão ter que convidar 400, 500 ou mais convidados. E aí isso demanda alugar um grande espaço de eventos, uma grande estrutura. A questão do investimento, hoje em dia nós temos o apesar de. Porque as pessoas hoje, muitos, na questão do presente de casamento, né, que é um protocolo que também que se cumpre, as pessoas dão um valor em dinheiro ou pagam cotas elaboradas, né, por um organizador nessa questão do casamento, o que ameniza bastante o impacto do investimento, né? Mas para as pessoas que não querem ter, né, as pessoas que vêm para cá, eu escuto muito disso, a gente não quer uma festa com 400, 500 pessoas, gente que lá a gente nem conhece direito de onde que veio, né? Então elas saem de onde moram, de onde residem, vão para uma outra região, um outro estado, às vezes um outro país, né, para realizar a cerimônia de um modo mais intimista. E aí esse intimista deles pode ser 20 pessoas. Eu já fiz casamentos, pessoas que vieram de São Paulo, por exemplo, realizaram um casamento numa segunda-feira, somente os pais e os irmãos. E aí a gente totalizava 10, 12 pessoas envolvidas. E foi emocionante da mesma forma. Assim como pessoas de Goiânia que vieram ali para Flores da Cunha realizar casamento, que lá teriam que convidar 600 pessoas e aqui fizeram com 100 pessoas. Amigos, familiares mais próximos, colegas de trabalho. Então existe essa gama enorme de possibilidades. Vai aquilo que você está disposto a criar coragem e decidir, né? Porque é uma decisão você viver esse momento de celebração na sua vida. E isso é bacana até pra gente pontuar, porque o que acontece? Tem pessoas que sonham com o dia e dizem, não, mas se eu não tiver o dia da noiva, então eu não quero casar, né? Se eu não tiver tal coisa, e começamos a colocar algumas questões que daí fogem, inclusive, dessa tua colocação de dizer, poxa, com 10, 15, 20 pessoas a gente faz uma celebração linda do amor. Então, assim, abrir mão de algumas coisas, Rô, quando a gente tem a ideia de realmente fazer acontecer a celebração, de ter o dia, mas, por exemplo, é como eu digo, talvez, se eu não tiver o dia da noiva, nem quero casar, por exemplo. Então, que eu digo, o dia da noiva, o pessoal começa de manhã, já vai tomando uma espumante, já vai relaxar num spa, já vai... Tem várias coisas que são boas, né? Que realmente fazem parte, é legal para quem pode viver isso. Agora, se a gente começar a colocar algumas questões aí que são empecilhos, pensando no financeiro, sabendo que existem formas de celebrar o amor sem precisar de todo um protocolo, como bem colocado. A pergunta que fica é, qual o propósito dessa celebração? Qual é o objetivo ao fazer essa celebração? Que, claro, para cada casal será uma resposta. Mas eu acredito que a principal razão é o amor. É a escolha de continuar amando aquele outro indivíduo apesar de. O apesar de existe por quê? Muitas pessoas, elas pegam o amor apenas como um sentimento e não também como uma decisão. E esse amor, ele se torna extremamente vulnerável. Porque à medida que os sentimentos mudam, esse amor pode acabar e a pessoa pode se tornar descartável. Então, eu amo alguém, mas eu tenho raiva dessa pessoa alguns dias. Quem nunca? Tem o amor, mas a gente fica irritada, tem vontade de jogar pela janela, né? Tem o amor, mas tem dias que a gente não pode nem olhar para outra pessoa. E se eu pego esse amor e trato ele apenas como um sentimento, ele se torna extremamente vulnerável. Por isso que amar é uma decisão. E você ama apesar de. Você não deixa de amar a outra pessoa porque ela falhou com você em algum momento, porque ela te magoou em algum momento, porque ela fez uma coisa que foi contra as suas expectativas. E essa celebração é justamente dessa escolha de amar. E é para o casal, para aqueles que amam o casal, é um compromisso que vai ser firmado entre os dois. E pode acontecer no quintal de casa. Não precisa ser algo com
toda a pompa se não faz sentido. Por quê? A partir do momento, principalmente que o casal já está morando junto, tem os filhos, é um custo que muitas vezes poderia ser usado para outra coisa. E é isso que os casais fazem de maneira geral. Conta. Poxa, nós podemos casar ou podemos comprar um carro maior. Vamos comprar o carro maior porque é uma demanda, nós já estamos juntos, já temos nossos filhos, já nos amamos. Então, se o casal consegue flexibilizar, e aí o poder dos acordos, o que nós podemos abrir mão? Será que precisa fazer despedida de solteiro? Nós já estamos casados, morando juntos, não tem necessidade, esse dinheiro pode ser usado de uma outra forma. Será que precisa desse dia da noiva, essa pompa toda? Encher o lugar de flores, né? Isso, não tem necessidade, vamos fazer, né, hoje... Eu já vi várias celebrações acontecendo no quintal. Sim. Ou no sítio de um tio, sabe? Isso. Que emprestou o sítio, não precisou nem pagar o valor, enfim, do aluguel. Claro, vai de casal para casal, de bolso para bolso. Mas vai ter que convidar o tio, só pra lembrar. Aí tem que convidar o tio, né? Mas essa coisa do... Será que você não está abrindo mão de algo que será bem importante para você por não conseguir flexibilizar? Porque talvez você está lidando com o casamento como um protocolo, achando que se não tiver uma determinada coisa, pronto, agora acabou, não vai ter jeito. Não é o meu sonho. Não é o meu sonho. E os sonhos mudam porque a gente muda. Aquilo que servia lá atrás não serve mais. Então, existiu um momento, por exemplo, vamos falar de um outro ritual que não é o objetivo hoje, mas para dar um exemplo. Existiu um momento que debutar era um ritual importantíssimo. Hoje, muitas adolescentes não querem debutar. Eu diria até que a maioria não quer debutar. Elas querem uma festa com os amigos, elas querem uma viagem, elas querem ir para algum lugar com os amigos no final de semana. Então, os rituais vão mudando também à medida que acontece uma evolução e as pessoas vão olhando para aquilo que importa e aquilo que não importa. E o casamento da mesma maneira. Não tem que ser assim. Você tem que parar e conversar com seu parceiro ou parceira sobre o que faz sentido para vocês. O que é importante para cada um. E aí o Fábio falou sobre a questão da cerimônia em si. Às vezes, para uma pessoa, a questão religiosa não pesa tanto. Mas para outra pessoa seria importante que dentro dessa cerimônia existisse uma palavra mais religiosa. O casal precisa conversar sobre isso. Porque dá para agradar os dois, dá para fazer um meio do caminho que vai ser interessante para ambos, sem ferir um ao outro. Então, nós precisamos muito sair dessa ideia de ou é do jeito de um, ou é do jeito do outro. Não é sobre você ceder, é sobre negociar. E negociar é, eu abro mão disto aqui, você abre mão daquilo lá, cada um escolhe o que quer abrir mão, e aí nós chegamos no meio do caminho. Então, vamos fazer essa cerimônia, esse ritual. Quanto nós temos? Nós temos 5 mil reais, 6 mil reais, 60 mil reais. Ok, então o que cabe dentro do valor que nós temos que não vai prejudicar a nossa vida? E aí o casal vai tomando decisões e vai flexibilizando, porque eu acredito que o mais importante é o casal estar alinhado para viver esse momento, com esse propósito firmado desse compromisso com o amor. E ouvindo isso, nossa, faz todo sentido, Rô, faz muito bem, inclusive, e sabendo que se é o teu sonho e tu esperares o dia que tu for fazer, né, poder fazer de uma forma, poder fazer de outro, não que isso não possa chegar, mas eu digo, não tem o porquê ficar, né, deixando de celebrar o amor, porque tu tens várias regras aí para seguir que por vezes não fazem sentido. E Fábio, agora eu vou pedir porque nós estamos nos encaminhando para o final do programa de hoje. Infelizmente, acho que o papo gostoso ele acaba voando, né? Sim. As tuas considerações para essa noite, para esse papo, o que mais é necessário a gente estar colocando? Vamos lá, formalidades, né? A vida 2 não é uma formalidade. A vida em si não é uma formalidade, né? Não existe obrigação de nada. Às vezes casais não querem viver a experiência do dia do casamento porque não querem falar. A questão dos votos de casamento, né? Eu sempre digo, não é uma obrigação, é um opcional. Que o momento é de vocês escolhem isso. Tem casais que não querem casar porque na festa vão ter que fazer a coreografia, né? E não gostam de dançar. Isso não é uma obrigação de vocês também. Tem casal que não quer viver o momento do casamento, por quê? Porque não pode casar. Mas por que não pode casar? Porque nós já somos divorciados, nós somos de religiões diferentes, nós somos do mesmo sexo, hoje tem a questão do casamento homoafetivo, né? E aí a igreja não aceita.
é só um exemplo, né? Não estou criticando. A igreja não aceita que o nosso casamento seja realizado. Mas quem diz que tu tem que atender a obrigação, os protocolos de uma instituição? O momento é seu, né? Então hoje um celebrante profissional, por exemplo, ele vem para atender essa demanda de casais que não estão enquadrados em normas de uma instituição ou de um protocolo social e querem realizar a sua cerimônia conforme é o seu desejo, a sua intimidade. E a maneira que isso vai acontecer é um acordo primeiramente entre o casal, como a Rosângela falou, né? Entre as duas partes do casal. Depois, na história que ele tem por trás, cultura familiar, a cultura a qual ele está inserido. E um terceiro momento é entre eles e o celebrante, que vai ser realizado, né? Isso é o mais importante. É isso, muito bom ouvir. E saber, né, que temos todas essas opções. Porque para quem realmente quer a tradição, quer a igreja, padre, tudo, pastor, é maravilhoso para quem já tem e gosta, mas saber que temos outras possibilidades também à mão é também muito gostoso. Até mesmo porque a gente pode escolher um lugar diferente para fazer e tudo mais. Então, bacana pontuar isso. E Rô, considerações para a noite de hoje? Vamos casar todos. Que programa lindo, né? É verdade. Lindo e que aquece o coração da gente falar sobre isso, porque... De fato, eu atendo muitos divórcios e eu falo, às vezes, até pro meu marido, que se eu fosse olhar só pro lado ruim de todas as pessoas, pro lado ruim das pessoas não, mas das situações que eu atendo diariamente, talvez eu não acreditasse mais no amor, né? Porque eu só pego situações delicadas no início, mas eu vejo essas relações se transformando, essas pessoas se transformando, essas pessoas se curando para se abrir pro amor, e eu sou uma romântica incurável, né? Eu acredito no amor e acredito no casamento, porque eu acredito que é muito bom ter alguém para compartilhar a vida e que amar é uma decisão que muda a gente e muda a nossa vida. Então, que as pessoas de casa possam se abrir para isso no momento que elas estiverem prontas, da forma que estiverem prontas, porque hoje o Fábio explicou de uma forma muito rica. Não tem um protocolo, não tem um passo a passo para fazer. No momento que a pessoa estiver pronta, que o casal estiver pronto, tomar essa decisão e fazer essa escolha, já vai fazer toda a diferença. Maravilha. Então, agradecendo a vocês. Fábio, queres deixar tuas redes pro pessoal, para quem nos acompanhou, para que possa te acompanhar e no momento em que surgir a necessidade de procurar, né, Fábio? Será que a partir desse programa a gente consegue criar a necessidade em algum casal? As pessoas perderem o medinho, né, de viver o momento casamento, né, que acabamos de falar, né, porque casamento e matrimônio, algumas já vivem isso, né. Então tem bastante conteúdo, vai ter um pouquinho mais ainda, né, vou fazer um trabalhinho mais aprofundado para 2022 a partir por meio do meu canal do Instagram, que é @FabioCelebrante, bem simples mesmo de procurar, justamente para desmistificar muitos medos que as pessoas têm em relação a este momento. E se quiser tirar dúvidas, pode me chamar pelo WhatsApp, é 54996862246. Bem tranquilo. Maravilha! Então, muito obrigada, Fábio, por estar aqui presente. Rô, mais uma quarta. Muito obrigada por essa mão e por ver que realmente faz sentido quando a gente começa a pensar e poxa, vem com toda uma bagagem também para explicar o porquê que tem situações que realmente precisam ser vividas. E agradecendo a você de casa que nos acompanhou nessa noite, convido para que continue na programação da Conecta Mais. Hoje a gente tem o Conecta News, que está iniciando agora, logo após o programa das 7 agora da noite, e temos também o Mulheres hoje com uma Mamãe Noel. Então, para quem quiser acompanhar nesse clima natalino, Natal chegando, festas, coisa boa, né? Vamos renovar um pouquinho as energias, né? O clima, como está, então. E para quem não conseguiu acompanhar todo o nosso conteúdo, às 10h30 da noite retornamos com algo a mais. E até amanhã, pessoal.